cantora católica como a Adriana Arides, né, vive no dia a dia para sustentar a força de constantemente no palco ter que cantar e evangelizar? O que se reza por dia uma cantora como a Adriana? Como que é o dia a dia nesse sentido? E uma cantora católica como a Adriana, o que é que ela escuta, por exemplo, de música? Porque se gosta de música, escuta música, né? Então, esses dois lados, né? Como que se abastece a Adriana do lado musical e também desse lado espiritual, coisa corriqueira mesmo do dia a dia? Sim, sim. Primeiro que nem sempre a gente que tá o tempo todo com a música, gosta de ficar ouvindo música o tempo todo, né? Às vezes cansa também um pouco, né? Eu sou uma pessoa que não ouço música o tempo todo. Eu tenho os meus momentos ao longo do dia, mas principalmente quando eu tenho que limpar a casa. Adoro. A minha esposa escuta Sandy Júnior pra limpar a casa. Desculpa, amor, não era pra eu ter dito, não. Não tem vergonha disso, não? Não, mas é legal. E quem escuta Sandy Júnior, a gente já sabe a faixa etária dela também, entendeu? Ela é novinha ainda. Nossa, quando eu tô no quarto, e se turutura, tá limpando a casa. Tá lavando. Mas aí, a limpeza não fica melhor? Fica? Fica. Não, e ela fica tão suave assim que pelo menos em 30 minutos eu sei que nós não vamos ter problema aqui dentro de casa. Não, brincadeira. Mas assim, vamos lá, vai. Na hora que a gente tá fazendo as coisas, a gente gosta de música, é verdade. Limpar a casa, fazer um almoço e enfim. Então eu ouço música mais nessas horas. Mas o que eu ouço? Eu ouço música católica. Às vezes ouço os meus irmãos evangélicos que lançaram músicas novas. Gosto muito de música americana. Ah, é? Mesmo. Americana quem, por exemplo? Não, as mais antigas. As antigas. Whitney. Eita, é verdade mesmo? Gosto demais. Mariah Carey, antigo. Esses as músicas mais atuais dela eu não gosto muito. Mas eu gosto de música americana. E quanto à vida espiritual. A vida espiritual eu preciso tanto quanto eu preciso comer, né? Então, eu tenho... Eu achei engraçado você perguntar qual oração a Adriana faz, quanto é o tempo, né? Claro que a gente não tem Isso, até mesmo porque você não é monja, né? Não é um mosteiro que tem horário. Se o sino bateu... Exatamente. Assim. Mas eu tenho a minha vida de oração a cada dia, vivendo o mínimo que um cristão precisa viver. Certo. Né? O mínimo que a gente precisa viver. Claro que dentro dos afazeres a gente vai colocando mais coisas, a gente vai colocando mais momentos. A leitura da palavra, para mim, ela é imprescindível, ela é um alimento no meu dia a dia. A oração para Nossa Senhora porque a Nossa Senhora é minha companheira, é minha mãe. Eu perturbo Nossa Senhora o dia inteiro, ainda mais depois que a gente vira mãe, a gente perturba outra mãe o dia inteiro, para ela interceder o tempo todo, né? Então, assim, nós temos os nossos momentos de oração em família também, né? Que é uma coisa muito linda, que é hábito em casa, nós fazemos oração para sair, oração para almoçar, para jantar, né? Para dormir, em casa, quem conduz as orações são as orações do almoço, janta, e à noite é o Davi. Que legal. Sempre ele que faz isso. Quando nós vamos sair, vou levar ele para o colégio, nós vamos rezando no caminho. Então nós temos a nossa oração familiar, a minha oração pessoal, o alimento, a Eucaristia, que é o meu sustento. Porque é o seguinte, não dá para ter um bastidor de um jeito e o palco de outro. É impossível. Então, o meu palco é o meu bastidor. Isso. Então, é o meu alimento, é aquilo que eu vivo no meu dia a dia. E para mim não é só, eu preciso dizer, para mim não é só vida de oração, mas é como eu trato o outro. É como eu lido com o outro, como eu lido com os meus problemas, como eu falo bom dia para alguém, como eu acolho alguém que precisa. Isso para mim também faz parte de ser cristão. De no dia a dia colocar em prática a minha vida cristã. Então, para mim, engloba muita coisa aí, não só a vida de oração, ela é primordial, mas eu também tento ao longo do meu dia incluir nas minhas atitudes, nas minhas palavras, no simples bom dia, eu tento incluir
aquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Existem vários métodos que as pessoas que cantam utilizam para, no palco, na evangelização, ser sempre algo novo, não é? Claro, nós que cantamos ou estamos na vida católica em si, tem uma diferença, digo até uma certa vantagem, porque pelo Espírito Santo tudo se renova, não é? Sim. Eu não sei como é que as pessoas que ali sempre fazem para ser uma coisa nova. Agora, no sentido assim, como que você trabalha de cantar milhares de vezes Abraço de Pai e aquela pessoa sempre se sentir abraçada e você não está cansada de cantar? Porque imagina, quantas vezes que já saiu do seu coração e da sua voz. Qual é a chave? Lindo Céu, Abraço de Pai e tantas outras. E aquele público que está ali, ele sempre espera que seja como se fosse a primeira vez da Adriana cantando. Verdade. Mas dentro de você, às vezes você está cansada, às vezes tem um problema que aconteceu, às vezes está difícil, às vezes você está cansada de dizer um abraço de pai. Tudo é humano, né? É humanidade, né? Mas como que você trabalha isso daí para que seja realmente naquele momento, assim, fora a ação do Espírito Santo, a Adriana em si, um dia já cansou, assim, e você, tamo lá, como é que é? Vai lá. Nunca me cansei. Nunca, absolutamente nunca. Olha, Abraço de Pai, eu canto desde 99. É muita coisa. Desde 99. Então, quantos anos cantando Abraço de Pai? Né? E quantas vezes ao ano? Então, qual é a chave? Só Qual é a Chave faz 23 anos que eu canto. Caramba. 23 anos que eu canto Qual é a Chave. Mas eu falo com maior sinceridade do meu coração. Eu nunca me cansei, sabe por quê? Eu estou ali para servir ao povo. Uhum. Eu estou ali para ser ponte entre as pessoas e Deus. Eu sei a minha função ali, né? Vamos falar, eu sou o burrinho que vai entrar ali Sim. com Jesus. Mas, claro, eu tenho respeito, sei que eu estou ali para servir aquele povo, mas eu sempre cantei, desde lá aos 7 anos, eu sempre cantei primeiro para Deus. Sempre foi. Sabe? Assim, se tiver uma pessoa, se tiver 100 mil pessoas, eu vou cantar da mesma forma, porque eu sempre... E é uma dica que eu dou, às vezes as pessoas chegam assim, como é que é estar diante do público? Como é que é cantar para não sei quantas mil pessoas? Eu falei, eu primeiro canto para ele, então eu fecho o olho ali, e a minha oração, primeiro para ele. Então, assim, não é demagogia isso, e não é uma maneira de vamos falar assim, de talvez enfeitar essa claro. missão que eu tenho. Não é isso. É que realmente é dessa forma que eu sinto. Eu canto, é a minha oração, sabe? É a minha oração, então por isso que eu não me canso. Eu falo com muita alegria que, assim, às vezes as pessoas encontram comigo na rua e eu já cantei Abraço de Pai, eu acabei de cantar, a pessoa pede lá no camarim. De novo, grava o vídeo, por Exatamente, favor. grava o vídeo pra mim. E eu vou falar um negócio pra você de boa, só se eu tiver com a voz cansada, aí que é outra coisa. Sim. Se eu tiver rouca, se eu tiver sem voz, se eu tiver fônica. Mas, do contrário, eu nunca me cansei. Nunca me cansei mesmo. É uma alegria tão grande sempre poder saber que a canção, de alguma forma, aproxima as pessoas de Deus. Eu defendo os princípios desde sempre. Isso. Né? Tanto que partilhei aqui já coisas que eu sempre defendi. Uhum. Então, minha primeira responsabilidade é com o evangelho que eu canto. Certo. Que eu prego, que eu levo. E eu penso que nunca, dentro dos meus... Agora eu vou falar quantos anos eu tenho. Dentro dos meus 50 anos, eu nunca vi a nossa fé cristã ser tão atacada, ser tão perseguida e ser tão ridicularizada. Então eu, como missionária, eu como alguém que canta em nome da minha Igreja Católica Apostólica Romana, é mais do que minha obrigação defender o Evangelho. O Evangelho que me trouxe para Deus,
O evangelho que me faz caminhar na missão, o evangelho que eu acredito e o evangelho que não muda. Uhum. Então, eu me senti na obrigação de botar minha cara a tapa. E, sinceramente, é assustador como dentro da própria igreja a gente apanha. Eu não apanhei de gente de fora, eu apanhei de gente da igreja que não concorda. Mas eu prefiro continuar defendendo o evangelho, eu prefiro levantar essa bandeira da família, e hoje eu posso falar com muito mais propriedade porque eu tenho, né, a minha. Sim, claro. Eu não poderia falar isso com tanta propriedade antes de me casar, mas casada, como mãe de família, como esposa, né, então hoje eu posso com muito mais bagagem, com muito mais força poder falar sobre isso. Então, defendo família, defendo os princípios, porque é obrigação nossa, é obrigação, não só da Adriana, é obrigação de qualquer cristão, defender aquilo que Deus sonhou para nós.